acostumado a ver a nomenclatura agência e ligar o termo agência à agência reguladora, lembra? ANEEL, Anatel, ANA, ANAC, agências reguladoras, espécie de autarquias, né? Autarquias especiais, com aquelas duas especificidades, mandato fixo e estabilidade dos mandatos. Aí você vai ver esse termo aqui, agência de promoção, agência brasileira, vai pensar que é uma agência reguladora. Sabe o que vai dar? Como diz aí fora, se ferrei. Se ferrei por quê? Porque esses são serviços sociais autônomos, são entidades que não integram a administração pública indireta e que, portanto, não são agências reguladoras. Bom, o que acontece? Essas agências reguladoras, essas agências aqui, esses serviços sociais que recebem o nome de agências aqui, eles possuem algumas características diferenciadas em relação ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao SENAT. Por quê? Esses caras aqui, eles têm os seus dirigentes nomeados pelo presidente da República. A supervisão dessas pessoas, ainda que elas não integrem a administração pública, compete ao Poder Executivo. Elas podem celebrar contratos de gestão e a dotação orçamentária, ou seja, o dinheiro delas está previsto lá no Orçamento Geral da União, o que não acontece em relação aos serviços sociais autônomos tradicionais, que são aqueles do Sistema S. Vamos lá. Então, voltando agora, ressalvadas aquelas características especiais daquelas duas agências ali, vamos às características daquelas que compõem o Sistema S, Serviços Sociais Autônomos Tradicionais. Ei-los aqui. E você precisa saber? Você precisa saber, porque isso cai em prova. Mas eu não vou fazer concurso. Olímpio? Hoje eu estou convencendo o Olímpio a fazer concurso, né? De tanto falar que quem não vai fazer concurso, não vai fazer OAB, que vai morrer. Enfim, vamos lá. Olha só. Características das entidades paraestatais tradicionais, isto é, daquelas que compõem o Sistema S. Possuem personalidade jurídica de direito privado, apesar de não integrarem a administração pública, elas dependem de autorização legislativa para sua criação. Vou cantar tudo de novo? Vou. A lei não cria, a lei autoriza a criação. Elas só serão criadas com o registro de seus atos constitutivos no órgão competente. Mais uma característica, veja bem, não tem fins lucrativos, isto é, não tem fins lucrativos. Veja bem, não significa, vou tentar escrever uma palavra muito difícil aqui com essa letra feia, mas veja, toda e qualquer pessoa natural ou jurídica, gente, ela tem que ter receita maior do que despesa. Nós, apesar de não estarmos vivendo nessa situação atualmente, né? Mas a nossa receita tem que superar a despesa. E aí, o que acontece? Lá nas empresas, a gente já estudou com o professor Éder, as empresas elas têm lucro. A receita maior do que a despesa gera lucros ou lucros acumulados. Se a empresa tem despesa maior do que receita, gera prejuízos acumulados. Aqui, quando se fala que uma entidade paraestatal não tem fins lucrativos, veja bem, ela não tem lucro, mas ela tem que ter, estou tentando escrever pausadamente aqui, ela tem que ter superávit. O que é isso? A receita tem que ser maior do que a despesa. E onde que se encontra esta finalidade não lucrativa? Se encontra no fato de que o seu superávit, aquilo que sobra, deve ser reinvestido na própria entidade. Ou seja,
A receita tem que ser maior do que a despesa. O que não acontece aqui é que na empresa a receita é maior do que a despesa, o lucro, o empresário faz um prolatório para ele, é a remuneração do seu trabalho. Agora, aqui não, essas entidades, elas não têm fins lucrativos. Aquela receita abatida, a despesa que sobra, deve ser reinvestida totalmente na entidade. E as paraestatais, elas não pertencem ao Estado, ou seja, elas não integram a administração pública nem indireta, muito menos a direta. Mas o que mantém essas entidades? O que mantém as denominadas entidades paraestatais? São aquelas contribuições compulsórias pagas pelos sindicalizados. Alguém quer falar alguma coisa? Estão previstas lá no artigo 240 da Carta da Nação. E aí o que acontece, crianças? Isso houve, olha a força dessas entidades. Todos vocês, aliás, vão começar a estudar agora direito do trabalho, né? Ou começaram no período passado, estudaram o direito do trabalho, que houve a denominada reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, crianças, o que aconteceu? Antes, a gente tinha uma contribuição. Todo mundo que trabalhava, alguém já trabalhou na vida? Não, né? Eu também não. Então, todas as pessoas que trabalhavam tinham descontados um dia do ano do seu salário, que era essa contribuição compulsória paga pelo sindicalizado. A reforma trabalhista acabou com a compulsoriedade desta contribuição. O que é compulsoriedade? Obrigatoriedade. E aí, o que aconteceu? Muitos trabalhadores falaram, não quero mais que desconta essa contribuição do meu salário. Isso acabou culminando com a redução da arrecadação, né, para o custeio dessas entidades. Tudo bem, eles gritaram, reclamaram, né, tanto que foram essas entidades aqui que levantaram a bandeira para o impeachment da Dilma à época, né? Tudo isso aconteceu para você ver a força dessas entidades. Mas, enfim, são outras discussões. O que nós precisamos saber aqui? Que essas entidades, elas são custeadas por essas contribuições que agora não são mais compulsórias, tá? E aí, mais uma característica. Voltando àquilo que eu falei, olha aqui, ó, como essas entidades, elas não têm fins lucrativos, o valor, o superávit, aquilo que sobra, está até escrito aqui, ó, elas têm superávit e não lucro. E tudo que sobra deve ser investido na própria entidade. Ok? Veja, elas não integram a administração pública, nem direta, nem indireta, muito menos a direta, né? Mas, como a repasse de verba pública, elas estão sujeitas a controle pelos tribunais de contas, tá? E a repasse de verba pública, controle pelo Tribunal de Contas. Mas, como não integram a administração pública, não precisam realizar concurso público para admissão de pessoal. E aí, certamente, você conhece alguém que trabalha no SESI, no SENAI, no SENAC, no SEBRAE, e é só você se lembrar, cara, foi contratado sem concurso público. Então, na hora da minha prova lá do concurso, eu vou lembrar que essas entidades não precisam de concurso público para contratar. Estão comigo? Estão dormindo? Já estou acabando, gente. Eu precisava terminar esse tema hoje. Vai dar tempo? Em outras características, a gente já falou, elas não prestam serviços públicos, galera. Veja, entidade paraestatal não presta serviços públicos. Elas exercem serviços de utilidade pública, ok? Que tipo de utilidade pública? Produzir benefícios para grupos ou categorias profissionais, né? Sabe, o SESI, por exemplo, é um clube de lazer, né, que traz benefícios para o SESI, Serviço Social da Indústria, traz lazer para
as pessoas dessas categorias profissionais. Qual? Indústria. Ok? Vejam bem, não integram... Tem mais café? Estou terminando, pode deixar café lá. Vejam bem. Falou. Vamos nessa, meu povo. Estou sendo interrompido aqui por razões alheias à minha vontade, mas tudo bem, né? Então, e essa razão alheia à minha vontade está me xingando aqui. Enfim, olha só. Brincadeira, gente. Quer dizer, era o seguinte, que eu não sei mais o que eu ia dizer, como diz o poeta, eu não sei dizer o que vou dizer, né? Já dizia Zé Cabaleiro. Então, olha só, já ouviram Zé Cabaleiro? Não, né? Tá vendo como é uma aula de cultural isso aqui? Lembrei o que eu ia dizer, mas eu não sei dizer o que vou dizer. O seguinte, crianças,